Graça e paz, queridos. Um novo ano, um novo trimestre, iniciando um novo estudo das Escrituras. E justamente vamos estudar a supremacia das Escrituras, assunto bastante relevante para nós, já que nós firmamos a nossa fé nas Escrituras. As Escrituras são de fato a palavra de Deus. As Escrituras são de fato dignas de nossa confiança, porque afinal de contas, confiamos a nossa vida àquilo que está escrito nas Escrituras. Então é algo bastante relevante para a nossa vida esse assunto. Eu gostaria que você ficasse atento aí. Vai ser um resumo, na verdade, da aula, porque esta aula já foi realizada presencialmente na nossa comunidade evangélica Vida Plena, na nossa sede. E eu aproveito essa oportunidade para convidá-lo a estar conosco aos domingos, a partir das 9 horas, e participar conosco da nossa escola bíblica dominical, juntamente com o nosso culto da família. Senhor Deus e Pai, te agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, pedimos, Senhor, venha, abençoe esse momento, encha o nosso coração com a alegria da Tua Palavra, Senhor, e nos dá revelação, Senhor, a respeito da supremacia da Tua Palavra, a Tua Palavra que foi revelada ao homem. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude nesse ensino, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos fazer um resumo aqui e queremos ser bem rápidos para que você possa ter uma noção daquilo que tratamos na nossa escola dominical e que isso possa ser motivo de você se entusiasmar para que possa nos acompanhar nos nossos cultos, na nossa escola bíblica dominical também aos domingos, como eu já disse. Então vamos lá. Afinal de contas, as Escrituras são realmente a palavra de Deus? Antes de nós iniciarmos propriamente o tema, gostaria de tratar de duas palavras aqui. Uma é autenticidade e a outra é autoridade. A autenticidade, ela vem do grego autentes, e significava aquilo que era feito com a mão. Ou seja, o próprio autor, a pessoa que fazia, ela dava autenticidade àquilo que ela produzia. Então vamos dar um exemplo. Nós temos vários artistas, pintores, por exemplo, famosos aí, e eu vou pegar um exemplo aqui do Van Gogh. O Van Gogh pintou várias pinturas durante sua vida, mas também muitas pessoas, elas têm o hábito de falsificar as pinturas. Então, além das pinturas que são do próprio Van Gogh, nós temos as pinturas que são falsificadas. Porém, qual que é autêntica? Autêntica será aquela que foi feita pelo próprio Van Gogh. As demais não serão autênticas, serão falsas. Então, um princípio que nós precisamos entender a respeito da palavra de Deus é autenticidade. Será que a palavra vem realmente de Deus? Isso é muito importante de saber. O segundo termo é autoridade. Autoridade vem de auctoritas, do latim. E praticamente era usado em três situações. A primeira, em um negócio comercial, quando a pessoa se responsabilizava por uma fiança. A segunda, quando uma pessoa se responsabilizava por um menor. E a terceira, significando o peso de uma determinada opinião. A autoridade, portanto, é algo que liga a pessoa ao seu comportamento, ao seu caráter, e que empresta a essa pessoa, que dá a essa pessoa poder, dignidade e respeito para tratar de determinado assunto. Vamos dar novamente um exemplo aqui. Voltando ao quadro. Van Gogh era um pintor de quadros e conquistou o quê? Conquistou autoridade quando se fala de quadros. Os quadros de Van Gogh são leiloados aí por milhões de dólares. Agora, eu nunca pintei. Minha mãe até pintava, mas eu nunca pintei. Se eu pegar uma tela, um pincel, tinta, eu vou conseguir pintar, mas eu não tenho autoridade. Então, não basta ter autenticidade, não basta o quadro ser de minha autoria, ser autêntico. Um quadro autêntico, é o quadro do Audi, mas não vale nada o meu quadro, a verdade é essa. Por quê? Porque eu não tenho autoridade quando se trata de quadros. Eu nunca fui experimentado, nunca fui colocado em prova quando se trata de uma pintura de um quadro. Agora, com referência às Escrituras, elas são autênticas? A Bíblia diz que sim. Vamos ler lá o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus.
toda a escritura é inspirada por Deus. Então, ele não deixa dúvidas. Já o apóstolo Pedro, ele vai dizer lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, 21, ele vai dizer lá no finalzinho: jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela vem pela boca de Deus, não pela boca de homem. Portanto, a Bíblia, ela é proveniente de Deus. Deus inspirou homens para que escrevessem a sua própria revelação. Deus se revelou ao homem através desses santos homens. A Bíblia, portanto, ela não é parte humana e parte divina. A Bíblia é totalmente humana e totalmente divina. Totalmente humana por quê? Porque foram homens que escreveram, não foram anjos. Foram homens que escreveram com a sua cultura, com o seu estilo de escrita. E ela é 100% também divina, porque ela veio inspirada por Deus. Isso assemelha-se muito à própria figura de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Agora é interessante que existem duas formas de Deus se revelar à humanidade. A primeira delas é chamada de revelação geral. A revelação geral é a forma de Deus se revelar para toda a humanidade. Deus pode se revelar a toda a humanidade por meio da história, por meio da criação e por meio do próprio homem, do testemunho que ele coloca no próprio homem. Ali em Daniel, capítulo 2, versículo 21, diz que ele destrona e estabelece os reis. Portanto, é uma forma de Deus interferir diretamente na história da humanidade. Deus se manifesta também no universo através da sua própria criação. A criação fala a respeito da existência de Deus. E o Salmo 19 talvez seja o texto que melhor expresse isso. Diz lá o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Está no verso 1 a 4 isso aqui. Então nós podemos ver aqui o salmista dando testemunho de que a própria criação de Deus faz com que Deus seja revelado a essa humanidade. A terceira forma de revelação geral que nós conhecemos é dentro do próprio ser humano. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. O homem, quando caiu, quando teve a queda do homem, o homem se corrompeu, ele perdeu a paz com Deus, perdeu o relacionamento com Deus. O seu caráter e seu espírito, eles foram alterados, foram danificados, digamos assim, mas ainda manteve um pouquinho do vínculo moral que havia com Deus. Por isso que nós vemos algumas pessoas, mesmo aquelas que não reconhecem Jesus como seu Senhor, ainda algumas pessoas possuem traços da moral de Deus. Pagam suas contas em dia, respeitam o próximo, há pessoas que até amam o próximo. Vamos ver o que diz lá Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Ele fez tudo apropriado no seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E isso é comum a todo ser humano. Queridos, pelo que eu saiba, não existe nenhuma civilização que seja ateia, por exemplo. Nenhuma civilização que não creia em alguma espécie de divindade. Então, todo ser humano, ele tem dentro dele um vazio, como diz aqui Eclesiastes, um vazio que é do tamanho da eternidade, que só a eternidade, só o próprio Deus pode preencher. Mas além da revelação geral, existe a revelação especial. E a revelação especial é aquela que estava predita e que chegou. Jesus Cristo. Ele é a revelação especial de Deus. Então não basta mais agora ficarmos na revelação geral. Não basta agora olharmos para a criação, olharmos para o sol, olharmos para a lua, olharmos para as selvas, olharmos para os animais e vermos a presença de Deus em tudo isso. Deus nos chama agora para reconhecermos a sua forma de revelação especial, que é a figura de Jesus Cristo. E nós vamos ver lá em João 20, 31, que diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Como eu falei, Deus agora conclama os homens para quê? Para reconhecerem a sua revelação especial, Jesus Cristo como Senhor.
Falando ainda em autenticidade, nós vamos ver que existem duas formas de evidências que vão comprovar que as Escrituras são realmente de autoria de Deus. A primeira delas é chamada de evidências internas, ou seja, evidências que estão dentro das próprias Escrituras e que nos fazem perceber a autenticidade dela. Por exemplo, existe uma ligação entre todos os livros das Escrituras. Então, quando nós lemos as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que existe algo que liga as Escrituras. Eu, quando lia a Bíblia pela primeira vez, quando eu terminei, eu fiquei com essa sensação. Eu lembro que foi algo assim que eu percebi, eu falei, puxa vida, a gente fala assim, olha, parece que foi a mesma pessoa que escreveu, mas foi a mesma pessoa que escreveu, porque foi Deus quem escreveu. Ele usou várias pessoas para colocar no papel aquilo que ele escreveu, mas a autoria, ela é de Deus. Então existe uma ligação em todos os livros da Bíblia, ligando os pontos, digamos assim. Outra forma de evidência interna são as profecias, né? As profecias estão se cumprindo. Deus mesmo disse que aquele profeta que falasse alguma coisa e que não se cumprisse, esse profeta deveria morrer. Mas as profecias que nós temos visto na Bíblia, que vêm da parte de Deus, elas estão se cumprindo. E a terceira evidência é o próprio Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia, nós somos tocados por ela. É difícil, é muito difícil a pessoa ler a Bíblia com vontade, com sede, com desejo e sair dela sem levar nada. Então Deus nos transforma, o Espírito Santo, que é aquele que nos ensina, ele nos leva por caminhos que a Bíblia nos conduz e a gente sempre sai com alguma coisa positiva. A Bíblia transforma. Podemos também falar em evidências externas, que são aquelas que não estão no próprio texto bíblico, mas estão fora das Escrituras. Então vou dar um exemplo. Os heteus ou hititas. Até pouco tempo atrás, alguns historiadores diziam que esse povo não existia, que era imaginação, criação e imaginação dos escritores bíblicos. Contudo, a arqueologia mais recente provou não só que os hititas ou heteus, eles realmente existiram, mas foi uma das civilizações mais prósperas da antiguidade, à semelhança até mesmo da civilização egípcia. Tal foi o nível de desenvolvimento da cultura dos hititas. Então, o texto bíblico, de certa forma, digamos assim, ele foi confirmado. Nós que cremos não precisamos dessa confirmação, mas para os de fora há essa carência. E assim, vamos então, já que temos autoria, temos autoridade, temos autenticidade a respeito do texto bíblico, nós vamos ver a supremacia das Escrituras. Nós, cristãos protestantes, nós entendemos que existe um princípio que vigora para nós. É um princípio chamado de sola scriptura, ou seja, somente as Escrituras. Nós não aceitamos como regra de fé nada que seja além das Escrituras. Nós entendemos que as Escrituras, a Bíblia, elas são suficientes, necessárias, elas sim têm autoridade e têm autenticidade para reger a nossa vida. Não é nenhuma escrita de determinado homem, de determinado conselho, que vai nos levar à nossa fé. Então, quando Martinho Lutero, lá em 1517, ele iniciou a sua reforma protestante, ele foi confrontado certa vez ali em algo que se chama Dieta de Worms, ou seja, uma conferência em que ele estava sendo concitado a negar todos os seus escritos, tudo aquilo que ele estava falando com referência a algumas críticas com relação à Igreja Católica, à autoridade do Papa, e ele protestando que as Escrituras eram a única regra de fé para qualquer homem. E isso desagradava a autoridade papal. Então, ele foi levado nesse concílio. Na verdade, esse concílio ele queria acusar Martinho Lutero, levá-lo à condenação e à morte. Martinho Lutero foi com muito temor a essa conferência
E quando ele foi concitado a negar aquilo que ele havia escrito, pregado e falado, ele disse as seguintes palavras: minha consciência está atrelada à palavra de Deus. Enquanto não me tiverem convencido pelas Sagradas Escrituras, não posso nem quero retratar-me de coisa alguma, pois é perigoso agir contra a consciência. Não posso falar de outro modo. Eis-me aqui. Que Deus me ajude. Amém. E ele acabou sendo ileso, digamos assim, da dieta de Worms, sem ser preso. Então as Escrituras já possuem as doutrinas suficientes para que o homem se baseie a sua salvação, a sua redenção, a sua volta a Deus. Não há necessidade de bulas humanas para reger a nossa vida. O que dá autoridade também à palavra de Deus, às Escrituras, é que há poder na palavra de Deus. Ela se cumpre. O próprio Deus, falando pela boca de Isaías, lá em 55:11, ele diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então Deus, ele garante a palavra dele. Deus garante o que ele falou. Não vai ficar sem cumprir. Se saiu da boca do Senhor, vai se cumprir. E a palavra de Deus é poderosa. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 3, vai dizer o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus criou todas as coisas do nada. Do nada as coisas vieram a existir. Esse Deus é muito poderoso. Esse Deus a quem servimos, a quem amamos e a quem um dia vamos nos encontrar pessoalmente, ele é muito poderoso. E por fim, para concluir essa aula, afinal de contas, qual é o propósito das Escrituras? Para que as Escrituras foram feitas? Isso é uma pergunta muito interessante. Bem, o homem, ele tinha um relacionamento com Deus. E o homem, ele pecou, ele rompeu esse relacionamento. Mas Deus não permitiu que ficasse dessa forma. Deus tinha um plano para o homem, um plano de redenção. Então, por quê? Por que as Escrituras foram escritas? Para que o homem tivesse revelação do plano de Deus, do caminho de Deus. As Escrituras foram escritas para que o homem pudesse saber onde ele estava, ou seja, perdido, mas ele pudesse ter um caminho para voltar para Deus. As Escrituras são como um GPS, faz com que a gente saiba onde a gente está e para onde a gente tem que ir e qual o caminho que nós temos de seguir. E esse caminho que nos é revelado é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus, é o único caminho que nos leva ao Pai. Então, concluímos aqui o nosso resumo da primeira aula. Vocês vejam que foi bastante coisa, né? E eu gostaria de convidar novamente você a estar conosco aos domingos, 9 horas da manhã, iniciando o culto da família na vida plena. Deus abençoe sua vida. Shalom.